Mas, ô Celso, me conta como era trabalhar com a Avalone, cara. Puta, mano, o Avalone acho que é a figura, uma das mais emblemáticas. Sim. Não vai ter outro cara igual, né? Não vai. Ele é muito emblemático, o Avalone. Ele marcou época, é um negócio fora da curva, né? Eu sou grato ao Avalone porque eu pude começar como repórter com o aval dele. Né? Pude começar com o aval dele. Quando a gente é jovem, às vezes é difícil da gente entender algumas coisas. Depois, com o tempo, você vai amadurecendo, então... Eu aprendi algo com ele que foi importantíssimo na minha carreira, que ele cobrava muito. Caelcius, não é só o que o cara fala pra tu. Não é só o que o entrevistado fala pra você. Tem que saber ler nas entrelinhas. Tem que saber nas entrelinhas. Pra mim aquilo era uma coisa complicada se tratando de televisão, porque no jornal, você tá lá, o cara fala alguma coisa pra você, mas você pode, de repente, captar uma outra coisa e ali... Na TV, quando você tem um cara falando e você desdizer o cara, ainda na experiência que eu tinha, era uma coisa meio complicada. Mas aos poucos eu fui entendendo o Avalone. O Avalone, eu tinha essa coisa que me obrigava a ser extremamente atento sempre. Não podia. Talvez, se não fosse ele, eu seria mais acomodado. Faria lá minha matéria, o câmera quer sair mais cedo, vai lá comer um lanche, aquela coisa toda, vai embora, mas acabou. Assim, não. Cobrava muito. Eu ficava até o final do treino. Com medo de que acontecesse alguma coisa e que eu perdesse. É. E não era uma coisa muito comum. A maioria da mais tarimbada, vou fazer os treinos, as sonoras antes do treino, fazia lá as entrevistas, fazia o off e embora. E eu ficava pensando assim, pô, o senhor Mani tá lá, vai lá pro Jornal da Tarde, pega o cara no final do treino, o cara solta uma bomba pra ele, como é que eu fico? Não, e sai uma porrada lá, igual o Tevez lá, não vai então, saber. Eu ficava. E no que eu ficava, que eu fazia cumprir a minha carga horária, eu aprendi muito. Então eu via a Tele Santana dando treino até escurecer no Centro de Treinamento de São Paulo, fazendo o Cafu cruzar, o Vitor cruzar, o André Luiz cruzar, que pra mim aquilo foi uma aula. Sabe, o Tele falava assim, ia lá e ficava treinando, e cruza. Aí você entendia por que o time dele jogava, e muitas vezes caras que não eram tão brilhantes rendiam com ele. E o cara era tão bom que ele, não é assim, é assim, a bola tem que ir lá, e ela batia e a bola ia onde ele queria. Então com isso eu me tornei, sabe, muito mais atento à informação, a valorizar a informação, no sentido de entender que televisão é um texto bonitinho, mas não pode ser só engraçadinho. Tem que ser informativo. Isso, porque a gente tinha essa coisa. O jornal, o espaço no jornal, ele é mais informativo, o texto é maior. A televisão tem que ser aquela coisa mais frufru, mais, sabe, mais poético, mais crônica. Não, então esse apreço pela informação... O valor estava no sangue dele. Estava no sangue dele e isso foi prêmio ESSO, né? Cá. Sim. Foi prêmio ESSO. Então... Só que a convivência, às vezes, era um pouquinho delicada, porque o Avalone tinha um problema que, às vezes, quando ele estava muito estressado, aí ele ficava muito... Passava do ponto. Passava do ponto, é difícil de lidar, então você tinha que acostumar a lidar com ele e tal, mas enfim... Mas quem já estava escolado já sabia, né? Já sabia. Mas mesmo assim é complicado. É, mas aí você tinha mais ou menos saber onde, por exemplo, nunca vou esquecer de uma coisa, eu começando... na reportagem. É que meu professor, mano, esses jornalistas são tudo loucos, esses caras são tudo malucos. Não, eu comecei. É outro cara maluco, é o Trajano, velho. Então, eu trabalhei com ele, pô. Eu, moleque, 92, final do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras naquela fila, tava começando com a Parmalat, São Paulo campeão. Aí, da Paulista, palmeirense gritando pra caramba, não é mole, não, 16 anos sem gritar é campeão. Aí eu chego na redação, todo educado assim, vou lá e dou a mão pra Valor. Tudo bem? Como tudo bem? Tá me gozando? Como pode estar tudo bem? É muita paixão, né, cara? Você acha que o Avalone deixava misturar a paixão de torcedor pro jornalismo? Sei. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Uma vez Palmeiras. Primeiro gol Palmeiras, segundo gol Palmeiras, terceiro gol Palmeiras. Mas isso é piada que tinha até na rádio. Mas você sentia que... Sentia. Eu não tô falando pra você. Dava uma privilegiada. Eu ia fazer matéria do Corinthians, eu tinha uma tranquilidade. No São Paulo, no Palmeiras, eu tinha que... saber tudo o que estava acontecendo. E ai de mim se deixasse passar
alguma coisa. Você acha que pelo fato dele ser palmeirense, ele cobrava mais do Sim. repórter que cobria o Sim, Palmeiras? sim. sem dúvida. Que era a área de maior interesse dele. Ele vai dizer, sou Avalone, o que é? Sou futebol. Avalone, Sociedade Esportiva. Não, Jornalismo Futebol Clube. Jornalismo Futebol Mas no Clube. fundo, Quem faz Não, ele esse era jogo? Sociedade Esportiva Não, isso quem Jornalismo. começou foi o Alex Miller. Ele era O jornalismo Alex futebol começou a clube. zoar ele. Não, se é Sociedade Esportiva Jornalismo. E ele tinha um pseudo, Tia Dora. Tia Dora, o alter ego dele. era o Tia Dora. Tia Dora. Palestrino. Então era uma coisa assim, né? E quando ele queria falar alguma coisa, não foi eu que falei, hein? Dizem que dizem. O senhor tô dizendo, hein? Ei, cara, Dizem. o Avalone Mas faz imagina, hoje, se for um troço desse, Ele faz muita falta. Você toma um processo do mesmo jeito. A minha primeira participação no Mesa Redonda. Avalone. Garoto, vai participar do Mesa hoje. Vamos lá falar. Tá bom, né? E todo mundo gosta de imitar o Avalone. Gosta. Assim, se não imitar, não Não é a mesma coisa. Aí sento lá na cadeirinha e fico lá. E fala, e vem. Termina o programa. Eu assim, tá bom, quero agradecer a todo mundo. Valeu, Celso Cardoso, valeu tudo. Minha primeira participação do Mesa Redonda. Valeu, Avalone. Eu não falei. Não falou nada. Nada. Entendeu? Foi figurante. Você tava...